E aí galera, é, essa live aqui, ela vem falar um pouco sobre a situação de que as pessoas perguntam muito sobre a meditação, certo? Porém, vou explicar anteriormente um pouco sobre a situação novamente do quadro obsessor, tá? Que na verdade o quadro obsessor, na realidade, a causa da obsessão em si é a negligência espiritual, certo? Quando o quadro obsessor, a gente tem que entender o seguinte: ele entra na parte química biológica do cérebro, certo? Então, o quadro obsessor, ele toma conta, na realidade, da glândula do hipotálamo, certo? Então, o hipotálamo, ele liga ao sistema nervoso e ao sistema endócrino, certo? Que, na realidade, o hipotálamo ele é um liberador de hormônios. Então, afetando o hipotálamo, ela vai afetar a glândula pituitária. É dessa maneira que o quadro obsessor ele ataca e domina literalmente a vida da pessoa. A glândula pituitária, afetando a pituitária, você afeta o EGNRH, certo? Que liga ao sistema límbico do corpo humano, que controla as emoções e a atividade sexual. Dessa maneira, por isso que você vê as pessoas com uma disfunção emocional, esse quadro excessivo de pessoas com problemas ligados à depressão, à esquizofrenia e a outras síndromes e outras doenças. Porque o quadro obsessor ele pega justamente nessa área, certo? E o hipotálamo ele liga a fome, a sede e aos ciclos circadianos, que no caso é a adaptação à mudança de dia para noite, certo? Então, quando uma pessoa ela tem depressão, por acaso, ela está com esse quadro obsessor, às vezes pode ser também um quadro clínico, certo? E o hipotálamo, ele que liga as células do corpo humano, certo? Os ataques psicológicos, quando ocorrem, eles afetam a renovação das células. Então a pessoa ela fica com uma aparência mais envelhecida, mais cansada. Então o quadro obsessor ele ataca justamente nessas regiões e causa disfunções do sono, causa variações de temperatura. Então toda obsessão ela afeta os hormônios e as enzimas do cérebro. É muito complicado você explicar e você tentar introduzir a parte de medicina física dentro do tratamento espiritual, porque é de muito pouco conhecimento isso. É muito complicado você ver pessoas que estudam, que se aprimoram e que tentam trazer uma junção da ciência junto com a espiritualidade. É muito necessário isso. É de uma importância sublime ter esse conhecimento. Então, quando você vê um tratamento que somente lida com a energia, não é o suficiente, porque o quadro obsessor ele age de forma física, certo? Através das emoções. Você vê situações da esquizofrenia, da hiperatividade. Isso daí está afetando o sistema parasimpático, que está ligado com a liberação de adrenalina. Quando você vê uma pessoa com depressão, isso está ligado com o sistema simpático,
que é ligado com a parte mais calma do corpo. Então, quando a pessoa entra em depressão, pode ter certeza que está sendo afetado o hipotálamo, a pituitária e as demais glândulas, o sistema nervoso, o sistema simpático, o sistema parasimpático, o sistema límbico. Então, eu sempre aconselho que as pessoas busquem compreender um pouco mais essa área quando envolve tratamento espiritual, certo? Então, as pessoas me questionam e perguntam se a meditação ela traz a possibilidade de você ascensionar, que é você deixar de reencarnar, sair da roda de samsara, do processo kármico. E as pessoas têm que compreender o seguinte: existem dois tipos de meditação. A meditação alta e a meditação baixa. Às vezes a pessoa ela tem um excesso de funcionalidade no sistema parasimpático. Então ela precisa, no caso, de uma meditação mais ativa, que é uma caminhada, que é um esporte, que é uma corrida. Isso vai também trazer com que os mentores em si se comuniquem com as pessoas. Outras pessoas têm mais acessível dar uma meditada descansada, deitar numa cama, relaxar, porque o sistema simpático dela dá mais possibilidade para essa situação. Só que quando você fala e se questiona sobre a meditação em si, a gente tem que entender o seguinte: a meditação ela é uma ferramenta muito eficaz, ela é uma ferramenta maravilhosa, certo? Porém, ela não tem a capacidade de levar a pessoa a ascensionar. Por quê? Porque para a pessoa ascensionar existem outras questões, que é os hologramas, os chips, os miasmas, certo? Tem situações na qual existem obsessores que são vocês mesmos em outra linha de tempo, preso no umbral. Tem a questão de um mentor seu que está preso no umbral. Então, a meditação ela traz o poder de ajudar e auxiliar no equilíbrio emocional, no equilíbrio neural, no equilíbrio físico-biológico. A meditação tem esse poder, que é de uma importância gigantesca para muitas pessoas, se eu não digo para todas, se tiverem a possibilidade de poder fazer uma caminhada, de poder deitar, dar uma descansada, colocar uma música relaxante, criar um clima acessível, para que então vocês, as pessoas que se questionam sobre a meditação, eu aconselho fazer um teste, que é tenta deitar na cama e fazer uma meditação mais tranquila, e no outro dia fazer uma caminhada, uma corrida, algo do tipo, para ver qual das duas situações é mais eficaz, certo? Para a sua acessibilidade espiritual. Temos que entender, que eu sempre vou ressaltar, que é a questão dos mentores. A gente tem que entender que os nossos mentores nem sempre estão preparados como nos ensinam. Os nossos mentores são pessoas que já nasceram na Terra e que por ressonância genética ou afetiva ou qualquer outro tipo de ligação optaram por doar uma parte genética deles a vocês para tratarem de situações ressonantes às suas, ou seja, experiências. Então é necessário que a gente também dê o suporte aos nossos mentores, que é ter uma boa índole, que é ter um trabalho moral elevado, que é trabalhar certos padrões como mentira, como medo, como raiva, tudo isso, para que eles também sintam, porque a gente tem que entender que os nossos mentores fazem um investimento na gente. Eles investem na gente como nós investimos numa empresa, no setor financeiro. Eles querem retorno. Lá não existe dinheiro, não existe essa necessidade física que nós temos aqui devido às questões sociais e morais. Então, para eles, o mais eficaz é a nossa evolução moral e a nossa conduta, certo? E a meditação, ela é uma ferramenta que trabalha o nosso sistema endócrino, trabalha nossos corpos sutis, porque esses seres também atacam nossos corpos, consequentemente, principalmente pela área do cardíaco, pelo humeral, as costas. E eles não enxergam nossa parte física, eles enxergam e sentem o cheiro das nossas faltas morais, que é mentira, que é guardar rancor, que é raiva. Então tudo isso gera energia, gera um fluxo que chamamos de elementais. Então esses elementais,
o quadro obsessor ele cresce primeiro na gente e depois vem a segunda parte, que são os nossos algozes, que são aqueles seres que fizemos alguma coisa ou que tem alguma coisa contra nós, certo? Então a meditação ela é uma ferramenta muito mais no sentido terrena, terra, colônia, do que no sentido cósmico, tá ok? Claro, porque cada pessoa tem uma linha de frequência de comunicação. Eu digo assim, é possível uma pessoa sim se comunicar com os seres do comando e tal, mas é necessário uma moralidade, questão de honra, de veracidade muito alta, para que esses seres tenham um pouco de ressonância, diminua o seu lume de energia, o seu quanto de energia, para que se acople no nosso córtex físico. Então é necessário a gente estudar, a gente tentar compreender certas questões e, acima de tudo, ter humildade de reconhecer que algumas portas que entramos nem sempre é a porta que precisamos, certo? É reconhecer que às vezes o ensinamento que a gente teve, como aconteceu comigo, não é aquilo que precisamos. Eu precisei tomar um choque enorme para poder entender isso que eu estou explicando a vocês, devido a inúmeras questões que eu mesmo neguei. Então, gente, às vezes um mentor nosso, através de uma meditação, ele quer passar uma mensagem até de socorro, de auxílio, de suporte, e a gente não tem a capacidade de conversar com eles. Tudo bem que tem um estilo de vida, que tem, como é que eu posso explicar? As questões pessoais de cada um, temos responsabilidades, então isso impede um pouco. Mas eu acredito que devemos separar uma parte do nosso dia para tentarmos fazer uma meditação mental, botar os pós e os contras das nossas atitudes, os pós e os contras das nossas emoções e tirar um parâmetro de em qual patamar de consciência nós estamos. Saber admitir quando erramos e saber ter humildade quando acertamos, para não sobressairmos ao próximo. É muito complicado hoje você explicar muitas coisas, porque primeiramente quando entramos numa linha de estudo, quando entramos numa linha de comunicação, de aprendizado, a gente de cara encara aquela questão como verdade absoluta. Então é muito difícil a gente inserir informações em um nível mais biológico, químico, físico e espiritual nas pessoas, porque infelizmente as pessoas estão vendo a espiritualidade como algo ilusório, como se na colônia fosse o suprassumo, porque não é assim que funciona. É disciplina o tempo todo. O tempo todo temos que ter disciplina. A primeira disciplina, vamos começar dentro da nossa casa. Isso é uma meditação. Ver nossas atitudes, nosso comportamento, como agimos perante aqueles que temos liberdade de expressão. Isso é uma meditação. Você analisar como trata um filho, você analisar como trata um pai, como trata uma mãe. Essa também é uma meditação. Então a gente tem que parar com essa ideia de que meditação é aquela parada de você ficar deitado, de ficar tentando se conectar com Deus e o mundo, que não vai acontecer enquanto vocês, quanto nós, que eu vou me enquadrar também, quanto nós não trabalharmos a nossa moral, os nossos costumes, não trabalharmos a nossa veracidade. Não adianta. Você pode acessar até uma informação, caso você estude e acessar uma parte negativa, que é a negatividade, a desarmonia. Tem informação. O que mais vamos ver hoje nessa energia hoje que a Terra está tendo a oportunidade da queda das máscaras, é ver pessoas que falam o que quer, diz o que quer, escreve o que quer, mas dentro carrega enfermidades morais, doenças da alma. Então não adianta a gente ficar o tempo todo querendo buscar informação, querendo saber de tudo, se não trabalharmos as nossas emoções verdadeiras, reconhecer dentro das nossas qualidades as nossas imperfeições, porque é muito fácil a gente pegar nossas imperfeições, apontar 1 a 2 e qualidade temos 10, só que dentro dessas 10 tem imperfeições sérias. Por exemplo, você ser bondoso demais é um defeito. Você ser calmo demais, tudo tem que ter equilíbrio.
até dentro das nossas qualidades. É um processo trabalhoso, porque envolve feridas, envolve questões pessoais que ficam escondidas das outras pessoas, um pensamento maldoso, uma vontade oculta, uma necessidade que você não consegue controlar, porém você usa aquela máscara para continuar seguindo a vida, mantendo aquela postura que na realidade não é a sua. Então é muito melhor a gente trabalhar a meditação primeiramente no sentido de auto-observação, se auto-observar e se auto-analisar. Temos que fazer isso. Primeiramente vamos começar onde vivemos, que é a nossa casa. Vamos meditar na nossa casa, vamos ver como tratamos as pessoas que vivem nela, como reagimos a cada ação contrária à nossa decisão, certo? Vamos perceber o tom de voz, a forma que pensamos, muitas vezes, que não condiz com aquilo que a boca solta. Isso é uma meditação importantíssima. É muito mais importante do que você deitar na cama, se entupir de incenso, entupir a casa de fumaça, disso, daquilo. Mas e dentro de vocês? O que rege dentro de vocês? O que vocês nutrem de forma verdadeira dentro de vocês? É por essas coisas que os obsessores nos atacam no hipotálamo, atacam no sistema límbico, nas nossas emoções, na parte sexual, que é onde se extrai e se retiram energias inúmeras, certo? No ato sexual degenerado, nas emoções retraídas, as nossas emoções escondidas, certo? Não digo que é para você explodir e soltar suas emoções, não, é ter equilíbrio, é ter controle, é ter coerência naquilo que fala e naquilo que pensa, naquilo que sente. Essa é a verdadeira meditação. Essa é a meditação que vocês têm que trabalhar. É isso que vocês têm que nutrir dentro de vocês. É a verdade pessoal, é trabalhar a honra, é o respeito. Essa é a verdadeira meditação. Não adianta, ninguém pode ler dezenas de livros e enciclopédias se não tiver moral. Como que um mentor vai depositar confiança em vocês? Como que um comandante, um general, um capitão de frota, como que vocês vão ter moral de ter um diálogo aberto com um ser desse? Por mais pequena que seja a consciência de vocês, eles respeitam o nível de consciência de cada um de vocês. Como que um mentor, um comandante de colônia, um administrador de colônia, como a hierarquia de Bezerra de Menezes, como a hierarquia de Ramatiz, vai entrar em contato com vocês num trabalho até terapêutico, se não tiver de fato humildade, não tiver um trabalho de fato de coração limpo. Então essa é a verdadeira meditação que devemos trabalhar. É o nosso dia a dia, é quem somos de fato, quem somos na realidade. É muito fácil a gente falar, mas é muito difícil a gente ouvir. Então, a verdadeira sabedoria muitas vezes se esconde no silêncio. É isso que devemos analisar. É isso que devemos questionar. A cada palavra ouvida, ver de fato a coerência e a incoerência. E agir com coerência, mesmo que a situação te force a agir de forma incoerente. Essa é a verdadeira meditação. Esse é o sentido do equilíbrio. Esse é o saber entrar e saber sair. Essa é a real informação meditativa que devemos nutrir no nosso dia a dia. Respeito, honra, veracidade e humildade. É que infelizmente as pessoas têm receio até de enxergar a si mesmos e se escondem em inúmeros livros, se escondem na degeneração sexual, nesse falso desapego que todos ficam falando o tempo todo, certo? O ser humano, ele tem uma capacidade inata, incrível, de trabalhar com o nível emocional, porém preferem ficar presos pelo medo. Até aqueles que falam que não possuem mais medo, como que sabe que não possui mais medo? Já encarou aquilo que você de fato tem medo, aquilo que de fato você tem receio?
É muito fácil viver no mundo de Alice, na ilusão, no véu de Maia. É muito fácil. Agora, quando encaramos a vida de verdade, que nós adultos pensamos que ser adulto é pagar conta, e na realidade não é nada disso. Ser adulto é ter um sentido moral. Ser adulto é ter veracidade consigo mesmo. É por isso que vemos algumas crianças mais adultas do que o próprio pai, do que a própria mãe. Porque, de certa forma, ninguém sabe lá pra frente, mas naquele momento ela trabalha com a honestidade e com a veracidade moral. Tá ok? Então vamos primeiro, em vez de buscar métodos e métodos infinitos de informações que não sabemos nem qual é a egrégora e qual é a hierarquia que está dentro daquela situação, em vez de ficarmos catando informação o tempo todo, vamos primeiro trabalhar nós mesmos, porque trabalhando a nós mesmos, tenham certeza mais que absoluta que o caminho real vai vir para vocês, que o caminho da verdade vai vir para cada um. É isso que devemos fazer o tempo todo, é trabalhar quem somos de fato, é trabalhar a humildade, a veracidade, não é viver nessa ilusão de conhecimento, porque nem sempre conhecimento é tudo. Às vezes a pessoa mais humilde que tem em termos financeiro é muito mais sábia do que aquele que leu milhões de livros. Isso que é de fato sabedoria. Não é você saber de tudo, isso é ilusão, isso é engano. Trabalhe quem vocês são de verdade. Trabalhe as suas emoções mais obscuras. Tenham coragem de assumir para vocês mesmos, porque você não precisa explanar para Deus e o mundo, mas trabalhem para vocês mesmos quem são vocês. Trabalhem para vocês mesmos quem de fato vocês querem ser, porque é desse jeito que a espiritualidade vai entrar em contato com cada um de vocês de forma honesta e verdadeira. Estudem conhecimentos que agreguem o seu córtex físico, não conhecimentos que levem vocês a simplesmente ter seguidores, a ter curtido em Facebook, que isso daí é futilidade. Trabalhe informações úteis que façam o seu córtex físico entrar em uma ressonância com o seu córtex espiritual, e deste modo vocês pelo menos lembrarem do que vocês sonham. Isso é meditação. Isso é de fato o autoconhecimento, certo? Isso de fato é uma autoajuda, certo? Então vamos entender isso no sentido de suporte e no sentido de auxílio. É o que eu tenho como experiência para passar para cada um de vocês, porque eu já me acabei todo de ficar meditando e não adiantou aquilo enquanto eu não trabalhei quem eu sou de verdade. Não adiantou nada fingir para mim mesmo aquilo que eu não era. Até isso que eu estou fazendo hoje para vocês aqui, esse trabalho, eu neguei, eu não quis encarar o meu medo. Quando eu encarei o meu medo, eu me reconheci como ser humano, me reconheci como eu devo ser, para mim mesmo, não para as outras pessoas, certo? Então essa é a verdadeira meditação, é a autoanálise de quem somos no dia a dia e quem somos para nós mesmos, certo? Não devemos demonstrar isso para agradar outras pessoas. Isso pouco importa quando você de fato adquire a responsabilidade moral, porque se vocês soubessem como é bom não ter pessoas que apontem o dedo para vocês, que não dê dor de cabeça para vocês, porque isso é fruto dessa escolha. Porém, tudo tem um preço. Primeiro, todas as máscaras e todas as sombras que vocês nutriram vão retornar a vocês como teste, como como é que se diz? Como algozes, como sombra, como desarmonia. E é doloroso. Então é um processo para quem tem, acima de tudo, coragem. E, acima de tudo, acima da coragem, força de vontade. A força de vontade ela é essencial para a evolução moral. É isso que falta nas pessoas. Quando a primeira sombra, quando o primeiro resquício de veracidade, de eletromagnetismo, que é o retorno daquilo que você plantou lá atrás, volta, o primeiro passo é o caminho mais fácil. É tentar retornar para aquilo que vocês eram antes. Até isso dá trabalho.
até você tentar retornar aquilo que você era da trabalho, porque aquilo que te agradava não te agrada mais. Aquelas vontades, aqueles desejos não satisfazem mais vocês. Então tenho certeza que o primeiro passo dado na questão do autoconhecimento é o principal e o mais importante. Ele vai determinar qual caminho vocês vão seguir e qual colheita vocês vão ter, certo? Primeiro vocês vão colher a beterraba achando que é batata. É o fruto daquilo que vocês semearam lá atrás. Porém, com calma e com paciência, cuidando e arando a terra, vai brotar aquilo que vocês almejam, que é de fato a maior coisa que vocês têm na vida, que é viver em harmonia, viver com a paz interior, com equilíbrio. É se autoanalisando e se autoconhecendo. Recapitulando, é vocês analisarem cada atitude suas dentro do lar de vocês, dentro do trabalho de vocês, dentro da rede de amigos e da rede social que hoje nós temos. Escrevam, falem, exponham aquilo que vocês são. Não vivam de máscara. Não adianta. Não adianta barganhar. Não adianta vocês se tornarem terapeutas. Vou falar de uma forma direta para as pessoas que trabalham com isso. Não adianta vocês, pacientes também, pedirem aquilo que vocês de fato não semeiam. Não adianta o doente tratar de doente. Isso é mais uma ilusão, certo? Se enganar, se auto-enganar. Uma que o resultado que vocês tanto procuram não vão ter, certo? Porque vocês não trabalham com a veracidade, com a honra e com respeito e com humildade. Desse modo, trabalhando de forma disciplinar, ética e moral, tenho certeza que vocês no futuro vão receber informações úteis para a vida de vocês, não para passar como sabichão, como inteligentão, dono de tudo. Isso é mais outra ilusão. Não estamos aqui para sermos aquilo como fruto de um sucesso. Estamos aqui para sermos quem nós somos, quem de fato nós somos. E o resultado disso será uma vida positivada. Então, vou ressaltar: trabalhem o interno e as emoções de cada um de vocês. No início do vídeo eu expliquei como eles atacam as nossas glândulas, nosso sistema endócrino, nosso sistema linfático, parasimpático, límbico, nossas glândulas e nossas enzimas. Então, entendam que eles possuem conhecimento químico, biológico do ser humano e sabem cada ponto fraco de vocês. É muito mais complexo do que vocês imaginam. É muito mais profundo do que vocês imaginam essa rede de manipulação. Se vocês não trabalharem de fato quem vocês são, esqueçam ascensão, esqueçam colônia, esqueçam retorno à família estelar de vocês, esqueçam confederação, supraconfederação e as demais. Esqueçam. Primeiro passo é embaixo. As pessoas às vezes me questionam de onde eu tenho tanta informação. Eu comecei de baixo. Eu comecei lá atrás e não tenho vergonha de nada disso, porque eu aprendi dentro disso tudo. Hoje, se eu tenho um nível, se eu tenho um patamar dentro de uma confederação, de uma supraconfederação, não importa, porque eu não trabalho com essas coisas de forma com quem eu falo, com quem eu converso, não trabalho nem com nome, com frequência. E o primeiro, para vocês terem ideia, trabalhei resgatando pessoas dentro do umbral para ter respaldo, para ter reconhecimento de mim mesmo, respaldo para mim mesmo, porque eu aceitei por mim, não foi para crescer. Eu nem sabia que tudo isso existia, para vocês terem ideia. Não tinha conhecimento de bulufa, a gente não tinha nada, nascia totalmente apagado. Mas através do meu reconhecimento do meu medo, da minha sombra, eu encontrei o equilíbrio entre a sombra e a luz, porque uma não existe sem a outra. É o conceito do yin yang. Sem o mal, sem a desarmonia, não há evolução no universo.
Então muitas vezes é necessário assumirmos quem nós somos, trabalharmos as nossas imperfeições, as nossas emoções mais obscuras e tentar trabalhar elas entre nós mesmos. Isso de fato é a meditação. Não adianta técnica, não adianta nenhum trabalho de cura enquanto vocês não trabalharem de fato quem são vocês. Tá ok? Fique com Deus, com a paz do Cristo cósmico de cada um, e acredito que leve essas informações para a vida de vocês, não somente como um vídeo qualquer. Analisem antes de dormir como é que foi o dia de vocês. Analisem o que vocês fizeram a semana passada. Façam isso, que eu tenho certeza que vocês vão perceber que o que eu estou falando aqui não é da boca para fora. Se eu cheguei nesse nível de conhecimento, foi porque eu mereci. E dentro desse merecimento teve escolhas, teve objeções e, acima de tudo, força de vontade. Tá? Então, boa noite, fique com Deus e durmam bem. Beleza?